Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos caminhando para o mês de outubro, faltam 3 meses para a virada do ano e o comércio tem pelo menos 3 grandes datas que aquecem as vendas: Dia das Crianças, Black Friday e o Natal. O pagamento do 13º salário também é importante para o consumidor ir às compras, saldar dívidas atrasadas e renovar o crédito. Mas, junto com esse otimismo, existe a preocupação do setor produtivo sobre a reforma tributária em curso no Congresso Nacional e projetos na Assembleia Legislativa de Minas que podem impactar diretamente na arrecadação e competitividade do setor. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o presidente da CDL Uberlândia, Cícero Novas. Obrigado, presidente, pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e também com todos os telespectadores. Presidente, vamos começar o nosso bate-papo com um assunto otimista, né? Essas datas comemorativas aí, então, que se aproximam, que eu citei, semana que antecede essa nossa conversa, a própria CDL soltou uma pesquisa falando que 71% dos consumidores devem ir às compras no Dia das Crianças, ticket médio podendo chegar até R$200, né? Como é que o senhor vê essa pesquisa, esse otimismo do comércio em Uberlândia? Olha, nós fizemos essa pesquisa justamente para orientar, né, os nossos comerciantes, né, que evidentemente saíram de uma fase difícil durante o período aí da pandemia e que ainda não se recuperaram totalmente, né? Assim como os consumidores também, que tinham dívidas a serem pagas e que, no fundo, estão como se fossem pessoas represadas, né? Nós queremos presentear, queremos voltar de novo àquela vida que a gente tinha de passeio, né, de ir aos restaurantes, os bares, né, que é o que nós estamos sentindo, né? Você vê que os shows em geral e tudo mais estão todos cheios. Você vai nos restaurantes, nos bares, estão todos cheios. Então, vontade existe. O que nós temos que preservar é o ambiente onde todos nós estamos inseridos, né? Que é justamente a dificuldade nossa para que todas as dívidas nossas estejam quitadas e a gente tenha o consumidor em condições de poder de compra, porque a vontade está bastante alta, e isso é positivo. Agora, nesse calendário aí, Black Friday, ela já faz uma prévia do que pode ser o Natal também? São 2 datas importantes para o comércio? A Black Friday é uma data americana, né, que o Brasil importou, mas que é importante. Por quê? Porque nesse momento você tem o quê? Algumas liquidações, preços mais em conta e que faz com que o comerciante em geral fique satisfeito e o público em geral também consuma mais. E isso nós já fizemos a pesquisa e deu como um fator positivo para o consumo nessa data desse ano. O Natal, o senhor acredita que esse ano pode ser melhor do que o ano passado, 22? Acredito, porque o Natal do ano passado foi justamente no fim da pandemia. Então todo mundo estava assim, esgotado, cansado, cheio de dívidas. Agora, pelo menos, houve o quê? Um ano que se passou com mais tranquilidade, né, com condições das pessoas voltarem pelo menos a comprar alguma coisa, né? Então isso ainda está em processo, vamos dizer assim, de caminhamento, mas eu acho que pelas pesquisas vai ser sim um ano bom. Presidente, agora, além do apelo que as próprias datas elas carregam com si, né, a CDL Uberlândia tem uma preocupação de ir além, que tradicionalmente vocês lançam a campanha Presente da Sorte. Que é justamente você premiar, presentear o consumidor que vai às compras, né? É uma estratégia importante para você abraçar esse consumidor. Hoje em dia é muito comum, né, que o consumidor ele prefira ir aos lugares onde você tem pontos, né, que possa valer para ele depois abater no valor das compras, ou ele ter aquele valor para ele comprar outras coisas que ele queira. E também o cashback, né? Que em geral a pessoa comprando vai juntando um valor que abate depois também. Isso já é moda no nosso comércio em geral. E no caso específico aqui do Presente da Sorte, foi uma campanha que a gente já montou há mais de 1 ano ou 2 atrás já, e que tem dado muita, vamos dizer, mudança assim, na vontade do consumidor de participar disso com mais intensidade, justamente pelos prêmios que ele recebe, né? E pela satisfação que ele tem de falar: eu consumi, eu consigo alguma coisa a mais do que só isso. Isso a gente está mantendo e é um projeto vencedor. Agora, presidente, nem tudo são flores, né? A gente está falando de datas comemorativas, essa grande expectativa para esse
último trimestre de 2023, com essas datas e a reação da economia, que os consumidores possam ir além. Mas no bastidor, presidente, né, na parte burocrática da coisa, existe uma grande preocupação, e o senhor, como empresário que é e à frente da CDL Uberlândia, tem encampado isso. Vamos começar aqui falando então pela nossa legislação mineira, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um ponto que é crucial e essa semana foi aprovado em primeira votação, o ICMS de produtos considerados supérfluos. E aí, até para ilustrar o pessoal de casa, né, nesse rol tem ração para animais pets, sabonetes, celulares. O presidente, como representante aqui da nossa região, participou de uma discussão na Assembleia Legislativa no dia 21/9, justamente levando essa preocupação e essa demanda aqui dos comerciantes sobre esse adicional permanente de 2%, uma alíquota desse ICMS. Eu gostaria de entender do presidente qual é essa preocupação e como isso impactaria no setor. Bom, eu quero primeiro falar um pouco sobre a reforma tributária para poder a gente encaixar isso nesse momento. Então a gente vem lá da esfera federal para chegar na sem estadual. Dúvida, sem dúvida. O sentido que a reforma tributária deveria estar seguindo era de simplificação dos impostos em geral, que é o que mais afeta os empresários, né? E, evidentemente, a todos aqueles que pagam impostos. E o segundo problema é justamente o volume dos impostos, que é muito alto. Me parece que o projeto que está em tramitação e que foi aprovado a toque de caixa na Câmara, indevidamente, porque, no nosso ponto de vista, ele deveria ter discutido profundamente com a sociedade como um todo, né? Ele não seguiu esse caminho. Ou seja, o projeto, apesar de simplificar, ele traz problemas porque ele trata de forma diferente as diferentes atividades que são da economia. Por exemplo, ele está onerando muitos serviços, né? Um pouco o comércio também, bastante, e desonerando a indústria e, evidentemente, também trabalhando com as outras áreas, com ponderações que, no nosso ponto de vista, devia ser mais discutido para chegar no ideal. Essa reforma foi aprovada de forma muito rápida e agora está no Senado. E me parece, né, escutando as palavras do relator, que é o senador Eduardo Braga, que já são 200 emendas que foram colocadas. Então, aquilo que era para seguir um caminho, pode ser que ele esteja o quê? Não seguindo o que se esperava desta reforma tributária. Agora, isso é uma preocupação muito grande, porque o que nós não queremos, no final, é que essa simplificação não venha do jeito certo, que haja diferenças entre as diversas atividades econômicas com relação ao que pagar e, principalmente, né, que essa reforma tributária não aumente os impostos. E o que nós estamos vendo é que parece que vai aumentar sim. Outro ponto importante, eu não vejo como fazer uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa, de forma que os gastos do governo sejam diminuídos. E pelo que nós estamos entendendo e enxergando, os gastos estão aumentando. Quer dizer, se passou de 23 ministérios para 37, com possibilidade de chegar a 38. Agora você imagina o inchaço disso e o volume de gasto a mais, onde existe uma dívida pública que deveria ser tratada com a maior seriedade de 140 bilhões para ser paga agora no ano 2024. E como é que você vai fazer essa equação dar certo? Então nós estamos preocupados. E é por isso que eu resolvi citar essa parte, Sim. que evidentemente pode afetar muito mais, então, a economia como um todo, que é aquela que paga os impostos, né? E que evidentemente mantém o Estado e dá empregos para a população. A máquina administrativa do Estado ela foi inchada com esse aumento de ministérios que o senhor citou. Sim. E a preocupação é que essa reforma tributária que não chegou a ser discutida com a comunidade, sim, ao invés de simplificar e reduzir, ela aumente essa carga justamente para pagar essa máquina administrativa? Não tem dúvida alguma, isso é o que nós estamos sentindo. E justamente a gente tem feito um trabalho pesado sobre o Senado, no sentido de que o Senado nos dê voz para que a gente discuta as modificações, entendeu? E encaixe elas de uma forma que venha a ser como era previsto. Ou seja, não vai se aumentar mais imposto nenhum. Esses Sim. impostos eles vão ser adequados para a máquina pública que deveria ser enxugada. E, por último, a simplificação dos impostos, que é para a gente
poder continuar trabalhando com a tranquilidade, né, que é necessário nesse momento. Presidente, agora numa breve lista aqui de impostos que tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, o IBS, que é Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, né? E a reforma tributária, do jeito que ela está sendo exposta aí, é uma grande simplificação, pelo menos é o que está sendo vendido, inclusive reduzindo essa sopa de letrinhas aí. Mas se lê nas letrinhas miúdas, o senhor acredita que o efeito pode ser reverso? Não simplificar e, na verdade, aumentar a carga tributária para o setor produtivo? Olha, a simplificação ela existe sim, porque a partir do momento que você fez essa junção do ICMS com o ISS e fez outra junção, PIS/COFINS, do IPI e outros impostos desse tipo, você criou realmente uma diminuição do volume de tipos de impostos. O problema maior é que, quando você faz isso, criou-se também uma situação que está prejudicando os municípios e o Estado. Porque eu acho o seguinte, nós, como moradores aqui da cidade de Uberlândia, por exemplo, a gente quer que os impostos recolhidos aqui sejam usados aqui, e são impostos municipais e alguns que você, evidentemente, tem uma participação nos estaduais. Esses impostos eles vão agora para um comitê federativo lá em Brasília e de lá é que aquilo vai ser redistribuído. Agora eu pergunto por quê? O imposto que você paga local tem que ser usado localmente, que é onde você mora, é onde você tem condições de verificar onde foi. Porque no passado, quando você olha para onde é que foram os impostos, né, aqueles que acabaram sendo objetos de ações judiciais aí, famosas, né, e que não chegaram muito a lugar nenhum, e estão sendo revertidas, né, que é um outro problema sério, você vê situações onde esses impostos que foram oferidos em lugares, né, por exemplo, sul-sudeste, foram colocados em regiões bastante distintas, né? E houve desvios muito grandes com relação ao uso desses impostos. Então, o que a gente quer? Uma simplificação, mas não que tenha que enviar para Brasília e de lá, através desse comitê, redistribuir. Redistribuir como? Imposto oferido aqui tinha que ser voltado para cá. Agora, se pegar parte desse imposto e mandar para outras regiões do Brasil, não tem cabimento, porque cada lugar tem que trabalhar de acordo com a sua vontade. Se você se dedica muito, se você faz toda aquela condição de trabalho, render alguma coisa para o bem público, e aquilo vai ser usado em outra região, isso não tem cabimento. Problemas sociais têm que ser olhados pelo Estado. Agora, a criação de impostos específicos para fins sociais também é outro problema que a gente precisa de estar atento para que aquilo não entre para o lado do PIS/COFINS, do CSSL, que são impostos para mim que não deveria existir. Esse é um dos questionamentos, inclusive, dos próprios municípios. Presidente, vou pedir licença um senhor um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. Band Entrevista de hoje, recebendo o presidente da CDL Uberlândia, o senhor Cícero Novas. Na sequência, a gente segue falando aí, então, de reforma tributária e de impostos aqui da nossa Minas Gerais. Não saia daí, o Band Entrevista volta já. Supermercado Bom Preço, o lugar de fazer economia. Confira as ofertas que preparamos para você aproveitar e economizar. Acém músculo dianteiro, R$19,99 o quilo. Colchão mole, R$29,99 o quilo. Pernil sem osso, R$14,99 o quilo. Suã suína, R$7,99 o quilo. Costela gaúcha, R$19,99 o quilo. Linguiça toscana saudável, R$16,99 o quilo. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, R$26,99 o pacote. Sabão Omo, 1,6 kg, R$19,99. Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi.
Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, toca livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado. Monte Carmelo, cidade onde história e progresso se encontram. Na agricultura é lar do café. Na indústria é o berço dos laticínios e temperos. No comércio é sede de tecnologia, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. A capital da cerâmica respira esporte, cultura e arte. É lugar de pessoas de fé. Parabéns, Monte Carmelo. 141 anos de prosperidade. Homenagem, Prefeitura de Monte Carmelo, cuidando da cidade que a gente ama. Cicobi Montecred, há 30 anos fazendo parte da sua história. WM Telecom, é muito mais possibilidades. Terramac Empreendimentos apresenta Condomínio Golden Park. Entenda esse jeito exclusivo de viver. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da CDL Uberlândia, o senhor Cícero Novaes. Aqui falamos então de datas importantes para o comércio, falamos de reforma tributária na esfera federal. Agora sim, presidente, na esfera estadual, ICMS sobre produtos considerados supérfluos, aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa nessa semana que antecede a nossa conversa, né? Ela vai tramitar ainda. Como é que o senhor vê aí, então, essa alteração no impacto aí, então, para o comerciante, para a classe produtiva? Bom, esse imposto agora, nesse momento estadual, né, que está sendo votado lá na Assembleia e encaminhado pelo Executivo, eu só acho que ele foi infeliz neste momento. Por quê? Com todos os problemas que tem hoje de endividamento, a reforma tributária que está sendo tramitada e que nós não estamos acreditando que ela vai ser como a gente esperava que fosse, a falta da reforma administrativa, o aumento dos valores que estão sendo usados pelo governo. Recentemente, agora também, tem algumas mudanças, né, com relação aos precatórios, que também está nos preocupando, que estão querendo retirar juros e correção, né, para efeito daquilo que as empresas, né, têm que, vamos dizer assim, ficar com crédito, né, a respeito dos impostos que elas têm que pagar. E aí você retira isso daí, quer dizer, isso não é uma coisa normal. É outro problema que está surgindo agora. Quando você vê tudo isso, você fala, não vamos conversar sobre aumentos de impostos nesse momento. Teria que ser feito outra coisa em outra época. Mas eu acho que esse projeto em si é bem intencionado, porque foi feito por um governo que tem seguido uma máxima, né, de fazer as coisas de forma correta, transparente, que é o nosso governo Zema, né? Porém, o que é o problema? 2% sobre aqueles produtos que são considerados, né, supérfluos. Ok. De celular nem todos são supérfluos, né? Por exemplo, você falar sabonete, quem é que pode deixar de usar um sabonete? Qualquer nível social tem que usar sabonete. Telefone celular, dependendo do modelo, todo mundo tem que ter. Hoje é uma necessidade e assim tem vários outros. Esse projeto específico ele acabou de ser aprovado em primeira instância na Câmara, né, com uma maioria pequena, mas, no nosso ponto de vista, qualquer aumento de qualquer imposto ele é prejudicial à economia nesse momento. As pessoas estão endividadas, as empresas estão se reestruturando, precisando de financiamentos. Isso tudo não pode, nesse momento, sofrer um aumentozinho de carga tributária, mesmo que ele não seja tão significativo, porque não são sobre todos os produtos. Mas o valor de 2% é pesado. Nesse primeiro momento, a Câmara retirou um produto que, evidentemente, não é supérfluo, que é PET, né, que é a ração PET. Retirou, mas não é suficiente. Porém, criou-se também um prazo de duração dessa cobrança desses impostos, que ele é social e ele está destinado, né, a diminuir a pobreza aí que está precisando, né? O que eles alegam que é o FEM. Que vai justamente para financiar esse fundo de erradicação da miséria. Sem dúvida alguma. É uma causa nobre, mas onerando. É uma causa nobre, mas no momento errado, no nosso ponto de vista. Então, o que nós estamos defendendo é que talvez postergue isso para uma data mais à frente ou deixe isso para outra ocasião, porque está pesado para a economia como um todo, né?
A economia, se o senhor reestruturar. acredita que ela vem se recuperando a passos lentos pós-pandemia e por Sim. isso não seria o momento adequado? Não só isso, como também você vê, apesar do Brasil estar crescendo agora um pouco mais do que o normal, nós temos outros problemas aí que estão pesando. Por exemplo, o dólar. O dólar, em vez dele estar descendo, ele está subindo. E as explicações não são factíveis. Então, numa situação dessa, onde você tem muita incerteza, como um todo na economia, não é o momento de mexer com imposto. Ninguém quer algo mais, mesmo que pequeno, que eu tenha que pagar todo mês na medida em que eu estou trabalhando, pagando os meus impostos em dia, tentando pôr minhas dívidas em dia e, principalmente, ainda pensando em considerar que eu posso arrumar mais empregos para a população, que evidentemente precisa de renda também. Nesse tipo de situação, o Estado não entra. Quer dizer, se você falar, o Estado é que pode aumentar o volume de empregos, ele paga. Ele não tem situação dessa. Então nós temos que trabalhar em conjunto, de forma que todos prosperem, né? E é isso que nos preocupa. E o senhor, né, as câmaras de dirigentes logísticos como representantes aí, então, né, do comércio e serviço, de certa forma, qual a sugestão, então, diante de uma proposta como essa? Né? Como reverter essa situação ou postergar isso ou achar uma outra forma, de forma que não impacte aí no setor produtivo? Bom, o que nós estávamos pedindo é que, se esse projeto realmente for vingar, que ele não seja agora, que ele seja postergado, ou seja, vamos dar um tempo, talvez aí 2 anos, para ver o que acontece na economia e se é possível se colocar esse projeto. Esse projeto, inclusive, ele não vai durar, porque quando o governo atual sair, já está definido que esse imposto deixa de existir. Porém, tem outra coisa. O ICMS foi, pela nova proposta aí da nossa mudança tributária, né, federal, Sim. o ICMS vai se unir ao ISS e assim vai mudar a situação. Agora eu pergunto, nessa união toda, esse novo alíquota aí do ICMS específico sobre esse lugar, ele vai deixar de existir. Porque ele vai formar um único imposto e resolver dessa forma. Então é isso. Na semana passada, no Band Entrevista da semana passada, nós recebemos o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Tadeu Martins Leite, do MDB. O presidente teve a oportunidade de acompanhar aí, então, o trecho onde falávamos justamente dessa demanda da CDL Uberlândia que foi levada à Assembleia Legislativa, né? Como é que o senhor vê esse momento aprovado aí em primeira votação, segue para discussão para a segunda votação? O senhor acredita que ainda há tempo hábil para rever a proposta, para que esse impacto seja minimizado? Não tem dúvida alguma. Se na primeira votação se aprovou, na segunda pode ser feitas as modificações que acharem possível. Por quê? A sintonia da Assembleia tem que ser com a população. Se a população tem pontos a serem discutidos, ela tem que ouvir, porque afinal de contas ele representa o povo. E aí é preciso que as coisas se acertem para não aumentar a carga para quem trabalha, para quem realmente paga os impostos. Então nós acreditamos que o tempo é hábil e se eles quiserem, está tudo em condições de mudança. Nós mesmos mandamos essa carta para todos os que compõem a Assembleia Legislativa, e mesmo porque, pelo número de votos que a gente viu, daqueles que votaram a favor ou contra, muita gente faltou. Então é possível que agora, na segunda leva, né, que seria a segunda votação, a gente tenha um placar diferente. Nós não queremos criticar ninguém, porque a gente acha que o problema não é o imposto em si, é o momento que ele foi colocado. E a gente continua defendendo o quê? Esse diálogo. Até vi um vídeo que saiu agora do governador Zema, que eu achei interessante, ele se colocando como empresário e mostrando que antes dele se transformar em governador, ele nunca preocupou com a política. E ele está conclamando a todos aqueles que são empresários, né, e que estão dentro de níveis, né, de, vamos dizer assim, como proprietários de empresas, né, que têm um poder maior, que quase todos são omissos com relação à política. Todo mundo acha assim, esse assunto não é nosso, meu negócio está prosperando, eu não vou preocupar com essa área. E ele está dizendo que ele aprendeu muito ao chegar onde ele chegou e ele está transmitindo para todos os empresariados que eles deveriam o tempo todo falar sobre política sim e ficar ligado às políticas todas que nós temos no Brasil para que a gente tenha um país que realmente vise o desenvolvimento e a prosperidade de todo mundo, porque senão a pessoa que deveria estar junto e ajudando, ela está omissa. Aí a população, que evidentemente
está participando e aqueles partidos que representam aquelas pessoas que têm, digamos assim, um nível cultural ou social ou mesmo financeiro, né? Elas é que estão ali sendo representadas. E um dos papéis da CDL é justamente esse, né, presidente? Fazer essa interlocução, né, com o setor produtivo, aí então com os representantes políticos, estamos falando da esfera estadual de Assembleia Legislativa, estamos falando da esfera federal de Congresso Nacional, Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado está muito bem representado, né, de acordo com as últimas eleições, são quase 10 deputados estaduais da nossa região e outros tantos federais. A CDL, ela assume esse papel de interlocução mesmo? Não tem dúvida alguma, inclusive os 5 deputados estaduais aqui, né, da nossa cidade aqui, nós temos uma interlocução muito tranquila, muito fácil, e pelo que eu soube, ninguém votou a favor desse projeto. Então, quer dizer, essa ligação, ela é uma ligação muito boa. E eles escutam, e evidentemente nós estamos caminhando para que isso ocorra com maior intensidade, porque eu senti, né, que ao longo de um tempo que eu já estou à frente da CDL aqui, o sistema como um todo passou a enxergar a política como um pilar importantíssimo dentro do nosso sistema. E se você volta atrás aí, 6, 7, 8 anos atrás, isso era muito, vamos dizer assim, pífio, né? E hoje não. Hoje é fator importante dentro do nosso sistema ter representatividade política e ter interlocução com todos os membros em todos os níveis. Não tem como dissociar, né, presidente? Não tem. Então, o senhor, como um homem influente aqui, né, representando o setor produtivo, aproveitar, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, ano que vem, 2024, teremos eleições municipais, né? Como é que o senhor vê esse cenário para o ano que vem? Otimista, mais reservado? Vamos aguardar aí o início de verdade da campanha eleitoral. Bom, eu acho que isso aí é positivo, ou seja, toda vez que você está fazendo uma nova campanha, você tem que estar sempre preocupado sobre aquilo que é necessário para a cidade de Uberlândia, né? Porque a cidade de Uberlândia é uma cidade que cresceu muito, né? Mas nem sempre ela cresceu com a consistência, né, e a distribuição de renda desejada. E nós temos hoje uma cidade que precisa muito, não só de um planejamento urbano bem feito, né, porque você pode notar que a Zona Sul ela tem muita dificuldade no que diz respeito à facilidade para chegar lá. Quer dizer, as ruas e avenidas elas deixam a desejar e isso tudo é fruto de uma falta de um projeto, né, que pudesse olhar para esse lado aí do urbanismo. Então, está em tempo, nós temos uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, né? É preciso que a comunidade como um todo, né, se manifeste sobre isso e dessa forma a própria CDL tem levado essa bandeira à frente e já fez uma coisa importante, que foi fazer um projeto de revitalização do centro da cidade de Uberlândia. Porque o centro da cidade é um lugar que, se você voltar atrás, há 30 anos atrás, você tinha todas as classes sociais frequentando o centro. Classe A, B, C, D, sem problema, e tudo em conjunto. Era um ambiente muito simpático, amigo, de dia e de noite. Agora hoje você observa, só tem comércio de baixa renda lá na região central, você tem, assim, muito movimento de ônibus, sujeira, problemas, não é assim? O que precisa fazer? Renovar essa região e fazer com que todas as classes voltem para ela e que seja de dia e de noite. E isso precisa melhorar a segurança, ter coisas que façam com que todos os níveis de habitantes tenham prazer de ir lá. É preciso retirar boa parte dos ônibus do centro que não precisam de estar no centro. Então, o nosso projeto contempla isso. Aí podemos fazer um programa mais para frente para me explicar para todo o nosso público, né, como que é esse projeto. Já renova o convite aqui, viu, presidente? Fica a sugestão aqui, presidente da CDL, aos pretensos candidatos e candidatas a prefeito e a vereador. Presidente, costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado a você e a todos os telespectadores que nos ouviram, né, e que nos viram. E espero estar mais vezes com você aqui, uma vez que a Bandeirante é uma televisão muito, vamos dizer, importante, né, e que leva todas as informações e os programas para toda a população
certo? Portas abertas ao presidente e à nossa CDL. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o empresário, sou Cícero Novaes, presidente da CDL de Uberlândia. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.